Eu descobri o segredo dela ao pegar o telefone errado na mesa do café em Lisboa. Minha esposa, Ana, com quem eu compartilhava 15 anos de casamento, trocava mensagens com outro homem. Meu coração acelerou enquanto eu lia promessas de encontros escondidos. Como eu, um engenheiro de 42 anos do Porto, poderia sobreviver a essa traição? Eu me lembro do dia em que tudo começou a desmoronar, há 6 meses, em nosso apartamento no bairro da Lapa, em Lisboa. Ana, 40 anos, uma advogada ocupada, chegou em casa com uma expressão séria e anunciou que precisava de espaço. Não me toque a menos que eu inicie, disse ela, como se fosse uma regra simples de convivência. Eu assenti, confuso, mas respeitoso, achando que era uma fase passageira. Comecei a notar as mudanças sutis. Ela saía mais para reuniões de trabalho à noite, voltava com um cheiro diferente no ar ao redor dela, e o telefone ficava sempre ao alcance, tela virada para baixo. Eu me senti isolado em nossa própria casa, contando os dias sem um gesto de afeto. Uma semana depois, a tensão cresceu. Eu tentei abraçá-la ao acordar, um hábito nosso de anos, mas ela se afastou bruscamente, lembrando a regra. Respeite meu espaço, João, respondeu, saindo para o banheiro sem olhar para trás. Fiquei ali, processando a frieza, e decidi não insistir. Em vez disso, foquei no trabalho, projetando circuitos em uma empresa de telecomunicações no centro da cidade. Mas a dúvida me corroía. Por que ela impusera isso de repente? Comecei a observar mais de perto. Durante o jantar, ela ria sozinha do telefone, digitando respostas rápidas. Uma vez, ao passar por ela na cozinha, vi o nome Miguel piscar na tela, um colega dela da firma, ou assim ela dissera. Meu instinto me alertava, mas eu reprimi, não querendo acusar sem provas. Os dias se transformaram em semanas de silêncio crescente. Eu cozinhava só para mim, comia na sala enquanto ela se trancava no quarto. Uma noite, ela saiu dizendo que ia a um evento de networking em Cascais. Voltei do meu turno tarde e a encontrei dormindo, mas o telefone dela vibrou na mesa de cabeceira. Peguei por acidente, pensando que era o meu, e abri a mensagem errada. Era de Miguel. Mal posso esperar pelo nosso próximo jantar. Você ilumina meus dias. Meu estômago revirou. Rolei para cima e vi trocas de semanas, planos de encontros, elogios íntimos, fotos que ela enviará. A traição se revelava clara, como um circuito sobrecarregado prestes a explodir. Eu não gritei, não a confrontei ali. Em vez disso, guardei o telefone no lugar e saí para caminhar pelas ruas escuras de Lisboa, o Tejo ao fundo refletindo minhas dúvidas. A raiva inicial deu lugar a uma determinação fria. No dia seguinte, mantive a rotina, mas comecei a planejar. Consultei um advogado discretamente, um amigo de infância do Porto que agora trabalhava em direito familiar. Reúna evidências, João, mas faça tudo certo, aconselhou ele por telefone. Eu instalei um app de rastreamento no meu próprio dispositivo para monitorar padrões, nada invasivo, só para confirmar. Ana continuou com as saídas, fingindo normalidade, mas eu vi as mentiras nos detalhes, o batom borrado ao voltar, as desculpas vagas sobre horários estendidos. Uma reviravolta veio quando ela sugeriu uma viagem de fim de semana para o Algarve, para reacender as coisas. Aceitei, fingindo entusiasmo, mas era a minha chance de observar. Na viagem, a tensão explodiu sutilmente. Alugamos um carro em Faro e dirigimos pela costa. Ela passou o tempo todo no telefone, rindo de mensagens. Parei em uma praia isolada perto de Lagos e perguntei casualmente sobre o trabalho. Tudo bem, só e-mails, respondeu, mas seus dedos tremiam ao bloquear a tela. Naquela noite, no hotel, ela tentou se aproximar, quebrando sua própria regra pela primeira vez em meses, como se quisesse apagar as suspeitas. Eu me afastei, citando as palavras dela: você pediu espaço, lembre-se. Seu rosto endureceu, e ela virou as costas. De manhã, enquanto ela tomava banho, chequei o histórico do navegador compartilhado no tablet, buscas por como terminar um casamento sem perder bens. O golpe me atingiu forte, ela planejava me deixar primeiro. De volta a Lisboa, a trama se complicou. Descobri que Miguel não era só um colega,
Ele era um parceiro na firma dela, divorciado recentemente, e eles haviam se encontrado em um café no Chiado semanas antes. Eu tinha fotos do app de localização que confirmavam. Em vez de confrontar, decidi virar o jogo. Marquei uma reunião com o advogado para discutir separação de bens, focando em nossa conta conjunta, que eu gerenciava. Ana começou a notar minha frieza, eu parei de lavar a louça dela, de perguntar sobre o dia. Uma discussão surgiu quando ela pediu dinheiro para uma viagem de trabalho a Coimbra. Use sua autonomia, respondi, ecoando as palavras dela. Ela piscou, surpresa, e pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos. A tensão escalou quando um erro dela me deu mais munição. Esqueceu o telefone na cozinha durante uma chamada de vídeo. Eu ouvi fragmentos. João está suspeitando, mas eu cuido disso. Nos vemos amanhã em Sintra. Meu sangue gelou. Sintra era perto, acessível. No dia seguinte, em vez de ir ao trabalho, dirigi até lá e a esperei em um miradouro discreto. Vi o carro dela estacionar, e ela sair com Miguel, caminhando de mãos dadas por trilhas antigas. Fotografei tudo com o celular, mãos firmes apesar do aperto no peito. Não os segui, voltei para casa e armazenei as provas em uma pasta segura. Aquilo não era vingança cega, mas justiça, ela pagaria pelo que fizera, dentro da lei. Dias depois, o conflito atingiu o pico. Ana chegou em casa agitada, acusando-me de ser distante. "O que há de errado com você?" perguntou, tentando me tocar. Eu recuei e mostrei uma das fotos, calmamente. "Isso é o que há de errado. Eu sei de Miguel." Seu rosto empalideceu, e ela negou no início, alegando mal-entendidos. Mas as evidências a calaram. Chorei por dentro pela família que sonháramos, pelos planos de uma vida juntos no Porto, mas exteriorizei força. "Vamos resolver isso com advogados", declarei, iniciando o processo de separação. Ela implorou, prometendo mudança, mas eu vi as mentiras nos olhos evasivos. Enquanto os papéis eram preparados, uma reviravolta inesperada veio. Miguel a largou, temendo escândalo na firma. Ana voltou para mim em desespero, confessando tudo em uma noite chuvosa. "Foi um erro, eu me senti invisível", disse. Eu a ouvi, mas não perdoei. Mudei para um apartamento em Alfama, levei meus projetos e memórias pessoais. O divórcio prosseguiu limpo, com ela abrindo mão de bens para evitar exposição pública. Hoje, reflito sobre como a traição me fortaleceu. Encontro paz nas ruas de Lisboa, correndo ao amanhecer, construindo uma vida nova. Mas a lição fica: o espaço que ela pediu destruiu o nosso, e eu escolhi me reconstruir. O que você faria no meu lugar? Confrontaria imediatamente ou esperaria por justiça legal, como eu fiz? Compartilhe nos comentários sua visão sobre escolhas morais em traições assim, isso me ajudaria a refletir mais. Instalei-me no apartamento em Alfama, um espaço compacto com vista para as ruas estreitas, e comecei a reorganizar minha rotina sem Ana interferindo. Trabalhei mais horas na empresa, focando em um projeto de rede de fibra ótica que exigia concentração total, e isso me ajudou a processar a traição. Recebi os papéis iniciais do divórcio por e-mail do advogado, que detalhavam a divisão de bens. A casa no Porto ficaria comigo, já que eu pagará a maior parte, e ela ficaria com o carro e a conta de poupança conjunta. Assinei digitalmente e enviei de volta, sentindo um peso sair dos ombros ao ver o processo avançar. Ana ligou no dia seguinte, insistindo em uma conversa pessoal. Encontrei-a em um café neutro no bairro Alto, longe de memórias compartilhadas. Ela chegou apressada e foi direto ao ponto: "Eu errei, João, mas podemos recomeçar." Miguel terminou tudo quando soube do divórcio. Ouvi em silêncio, notando como ela evitava detalhes sobre os encontros. Respondi que o dano fora irreversível, que a confiança se quebrara com as mentiras acumuladas. Ela tentou argumentar, dizendo que se sentia negligenciada no casamento, mas eu rebati com fatos: as noites em Sintra, as mensagens que eu vira. Levantei-me e saí, deixando-a sozinha com o café intocado. De volta ao trabalho, uma reviravolta surgiu quando um colega, Pedro, me confidenciou que ouvirá rumores na firma de Ana sobre um escândalo interno.
Miguel fora rebaixado por violar regras éticas, algo ligado a casos confidenciais que ele discutira fora do escritório. Isso explicava o pânico dela. O caso não só destruíra nosso casamento, mas ameaçava a carreira dela. Liguei para o advogado e pedi para incluir uma cláusula de confidencialidade no acordo, protegendo-me de qualquer retaliação. Enquanto isso, Ana começou a mandar mensagens diárias, alternando entre desculpas e acusações, alegando que eu a abandonara sem chance de redenção. Decidi confrontar Miguel diretamente para encerrar o ciclo. Marquei um encontro em um parque em Belém, sob o pretexto de uma discussão amigável sobre o divórcio. Ele apareceu confiante, mas empalideceu quando mostrei as fotos de Sintra no meu telefone. Isso acaba aqui, disse eu, sem elevar a voz. Não interfira mais na vida dela ou na minha. Ele negou intenções de continuar, admitindo que fora um erro impulsivo após seu próprio divórcio. Ameacei expor as violações éticas se ele se aproximasse novamente, forçando-o a assinar um acordo simples de não contato, testemunhado por um amigo neutro. Saí dali com a sensação de controle recuperado, sabendo que a lei respaldava minhas ações. A tensão aumentou quando Ana descobriu sobre o encontro. Ela invadiu meu apartamento uma tarde, exigindo explicações e batendo na porta até eu abrir. Você ameaçou Miguel? Isso é chantagem, gritou, tentando entrar. Bloqueei a passagem e chamei a polícia local para registrar a tentativa de invasão, documentando tudo para o processo judicial. Os agentes a escortaram para fora, e ela saiu chorando, prometendo vingança através dos advogados. No dia seguinte, meu advogado informou que ela tentará alegar assédio da minha parte, mas as evidências, chamadas gravadas e testemunhas, a desmentiram. O juiz agendou uma audiência preliminar, onde ela teria que responder por falsos testemunhos. Enquanto esperava a audiência, foquei em reconstruir minha rede social. Juntei-me a um grupo de corrida em Lisboa, correndo pelo Tejo ao amanhecer, e lá conheci Sofia, uma designer gráfica de 38 anos, divorciada recentemente. Conversamos durante as sessões, compartilhando experiências de superação sem entrar em detalhes pessoais. Ela me incentivou a explorar hobbies esquecidos, como fotografia urbana, e marcamos um passeio por Alfama para praticar. Durante o passeio, tirei fotos de azulejos antigos, e ela apontou ângulos criativos, criando uma conexão leve que me distraía da dor. A audiência chegou, e o tribunal em Lisboa lotado de papéis e testemunhas. Ana sentou-se do outro lado, evitando meu olhar. O juiz ouviu as provas, mensagens, fotos e o depoimento de Pedro sobre os rumores na firma. Ela admitiu o adultério sob juramento, mas tentou minimizar, dizendo que fora passageiro. O juiz concedeu a separação imediata, com ela pagando pensão compensatória por 2 anos devido ao impacto emocional comprovado. Saí do tribunal com documentos em mãos, sentindo justiça sem ódio. Ana aproximou-se no corredor, sussurrando um pedido de perdão final, mas eu apenas acenei e parti, fechando aquele capítulo. Nos meses seguintes, o divórcio finalizou sem mais incidentes. Vendi a casa no Porto e investi em um estúdio maior em Lisboa, perto do trabalho. Sofia e eu saímos mais vezes, evoluindo para jantares casuais onde discutíamos projetos profissionais. Uma noite, após uma corrida, ela perguntou sobre meu passado, e eu contei partes da história, enfatizando a lição de autovalorização. Ela compartilhou sua própria traição anterior, fortalecendo nossa ligação. Não forcei nada, deixei as coisas fluírem naturalmente, priorizando minha independência. Uma complicação final surgiu quando Ana perdeu o emprego na firma, demitida por conduta imprópria ligada ao caso com Miguel. Ela me contatou pedindo ajuda financeira, alegando arrependimento genuíno. Recusei, mas orientei-a a um centro de apoio para advogados em transição, mantendo distância ética. Isso me trouxe closure, ela enfrentava as consequências sozinha, como eu previra. Hoje, corro com Sofia regularmente, planejo viagens curtas ao Algarve para fotografar, e sinto uma liberdade que o casamento traído roubara. A traição me ensinou a priorizar ações sobre promessas vazias. Com o divórcio finalizado, transferi todos os documentos para uma pasta segura e comecei a expandir meu círculo social além das corridas com Sofia. Participei de um workshop de fotografia em Lisboa, onde aprendi técnicas avançadas de composição,
e isso me levou a um projeto pessoal: documentar as mudanças na cidade pós-pandemia. Durante uma sessão no Rossio, Sofia se juntou a mim, e juntos capturamos imagens de transeuntes apressados, criando uma série que submete a um concurso local. Recebemos menção honrosa, o que impulsionou minha confiança e nos aproximou mais, com planos para expor as fotos em uma galeria pequena. Ana reapareceu inesperadamente, enviando um pacote com itens que eu deixara na casa antiga, livros de engenharia e uma ferramenta de medição que eu usava em projetos. Incluía uma carta pedindo para nos encontrarmos, alegando ter mudado e precisando de orientação profissional. Hesitei, mas aceitei o encontro em um parque público em Campo de Ourique, longe de locais nostálgicos. Ela chegou com papéis em mãos, revelando que processara Miguel judicialmente por difamação após a demissão, e queria minha assinatura como testemunha neutra. Recusei, explicando que minha neutralidade acabará com as mentiras dela, e sugeri que consultasse um advogado independente. Ela insistiu, tentando apelar para nossa história compartilhada, mas saí quando vi que era mais manipulação. No trabalho, uma promoção surgiu, chefia de equipe no projeto de expansão da rede 5G em Portugal. Aceitei, o que significava viagens curtas a Porto e Coimbra para supervisão. Durante uma reunião em Porto, reconectei com familiares distantes, incluindo minha irmã, que me atualizou sobre a vida na cidade natal. Ela mencionou que Ana tentará contato com a família, espalhando que eu a abandonara sem motivo. Chamei-a imediatamente e esclareci os fatos, fornecendo cópias das provas do adultério para dissipar rumores. Isso fortaleceu laços familiares, e planejei visitas regulares, usando o tempo para inspecionar antigas propriedades que agora gerenciava sozinho. Sofia e eu avançamos na relação, marcando uma viagem de fim de semana a Óbidos para fotografar o festival literário. Lá, caminhamos pelas muralhas medievais, discutindo ideias para um portfólio conjunto, e compartilhamos histórias pessoais mais profundas. Ela revelou detalhes de seu divórcio, como o ex-marido a traíra com uma colega, e isso criou empatia mútua. No retorno, convidamo-nos para um jantar em meu apartamento, onde cozinhei pratos simples do norte, e a conversa fluiu para futuros planos profissionais. Beijamo-nos pela primeira vez, um gesto natural que selou o início de algo sólido, baseado em respeito e transparência. Uma reviravolta veio quando recebi uma intimação. Ana acusava-me de calúnia por ter mencionado o caso em conversas familiares. Meu advogado rebateu rapidamente, apresentando evidências do divórcio e depoimentos que provavam a veracidade das minhas declarações. A corte descartou o caso por falta de mérito, multando-a em custos processuais. Isso a forçou a recuar, e ela parou as tentativas de contato, focando em reconstruir a carreira como consultora freelance em direito ambiental. A vitória judicial me liberou para investir em mim, inscrevendo-me em um curso de gestão de projetos na Universidade de Lisboa, equilibrando trabalho e estudos. Enquanto isso, o relacionamento com Sofia evoluiu para parcerias criativas. Colaboramos em um blog de fotografia urbana, postando imagens de Lisboa com narrativas curtas sobre resiliência pós-trauma. O blog ganhou tração, atraindo convites para palestras em eventos locais. Durante uma apresentação no LX Factory, respondi perguntas sobre superação pessoal, inspirando o público sem revelar detalhes íntimos. Sofia apoiou nos bastidores, gerenciando o equipamento, e isso solidificou nossa cumplicidade. Decidimos morar juntos temporariamente, testando a dinâmica em turnos alternados no apartamento dela em Belém. No trabalho, liderei uma equipe desafiadora em uma fase crítica do projeto 5G, resolvendo conflitos entre engenheiros e stakeholders. Uma crise surgiu quando um fornecedor atrasou entregas de equipamentos, ameaçando prazos. Negociei diretamente com o fornecedor em uma chamada de vídeo, garantindo descontos por penalidades contratuais e acelerando o envio. A equipe celebrou o sucesso com um almoço coletivo, onde compartilhei lições de persistência aprendidas na vida pessoal. Isso elevou minha reputação, levando a uma oferta de consultoria externa para telecomunicações em Espanha. Ana sofreu outro revés, perdeu um cliente importante por associações passadas com o escândalo na firma anterior. Ela me enviou uma mensagem indireta através de um amigo comum, pedindo conselhos sobre networking. Ignorei, priorizando minha rede própria, que agora incluía contatos de Sofia no mundo criativo.
Participei de uma feira de arte em Mafra, vendendo prints das nossas fotos, e usei os lucros para financiar uma câmera profissional. Essa independência financeira me empoderou, permitindo doações a uma associação de apoio a vítimas de adultério, onde voluntariei como palestrante anônimo. Sofia propôs uma viagem mais longa ao Douro para fotografar vinhedos, combinando com minhas folgas do trabalho. Alugamos um carro e dirigimos pelas curvas do vale, parando em quintas para capturar colheitas. Conversamos sobre compromisso futuro, decidindo formalizar a relação com um acordo de convivência simples, enfatizando igualdade e honestidade. No retorno, enfrentamos um teste. Um ex de Sofia reapareceu, enviando mensagens provocativas. Ela bloqueou imediatamente e me contou tudo, contrastando com as ocultações de Ana, o que aprofundou nossa confiança. O clímax pessoal veio quando recebi uma carta de Ana, admitindo derrota total, desempregada, endividada e isolada socialmente. Ela pedia perdão sem esperar resposta, reconhecendo as consequências de suas ações. Li e queimei a carta em um ritual privado, simbolizando o fim definitivo. Compartilhei com Sofia, que me apoiou em uma sessão de corrida extra, ajudando a processar emoções residuais. Agora, lidero projetos internacionais, viajo com Sofia para exposições fotográficas em Porto e Madrid, e construo uma vida onde a traição passada serve como lição, não prisão. A responsabilidade dela pelas escolhas a levou à accountability, enquanto eu escolhi crescimento contínuo. Com Sofia e eu agora morando juntos em um apartamento maior em Belém, ajustamos as rotinas para equilibrar carreiras e tempo livre. Ela expandiu o blog de fotografia para incluir tutoriais em vídeo, enquanto eu assumi a consultoria em Espanha, viajando mensalmente para Madrid a fim de otimizar redes de telecomunicações em edifícios históricos. Durante uma dessas viagens, liderei uma equipe local em uma instalação complexa no centro da cidade, resolvendo interferências de sinal causadas por estruturas antigas, o que resultou em um contrato de extensão e bônus significativo. No retorno, compartilhei os detalhes com Sofia durante um jantar caseiro, e ela propôs integrarmos elementos espanhóis em nossas fotos, planejando uma sessão conjunta em Sevilha. Ana, após meses de silêncio, reapareceu através de um e-mail profissional, oferecia serviços de consultoria legal para minha empresa, alegando expertise em regulamentações europeias. Meu chefe perguntou minha opinião, e eu recusei categoricamente, citando o conflito de interesses passado, o que evitou qualquer risco à integridade do projeto. Isso me alertou para suas tentativas de reentrada na minha esfera, e informei o advogado para monitorar ações semelhantes. Em paralelo, Sofia recebeu uma mensagem de um contato comum, revelando que Ana se mudará para Coimbra em busca de novos clientes, mas enfrentava dificuldades por reputação manchada no meio jurídico. Uma reviravolta profissional surgiu quando a empresa me promoveu a gerente regional, exigindo relocação opcional para Porto. Discuti com Sofia, que viu oportunidade para expandir o blog ao norte, com um foco em paisagens do Douro. Aceitamos, mudando-nos para um apartamento em Ribeira com vista para o rio, e usei o bônus para equipar um estúdio caseiro de fotografia. No novo cargo, coordenei uma fusão de projetos entre Portugal e Espanha, negociando prazos apertados com fornecedores internacionais via chamadas diárias. Uma crise ocorreu quando um parceiro espanhol atrasou pagamentos, ameaçando o fluxo de caixa. Resolvi com um acordo de compensação, garantindo continuidade e elogiando a equipe por adaptação rápida. No âmbito pessoal, Sofia e eu enfrentamos nosso primeiro teste maior. Ela descobriu uma gravidez inesperada durante uma consulta de rotina. Inicialmente surpresos, decidimos prosseguir, ajustando planos para incluir preparações práticas como cursos de parentalidade online. Ana soube indiretamente através de fofocas familiares e enviou flores ao nosso endereço novo, com uma nota de parabéns que soava forçada. Ignorei, mas Sofia insistiu em uma resposta educada para encerrar ciclos, então enviamos um agradecimento breve sem convite. Isso a desencorajou, e ela parou as abordagens, focando em um novo emprego como assessora em uma ONG ambiental em Coimbra. O projeto em Porto ganhou ímpeto com a instalação de torres 5G em áreas rurais, e eu liderei treinamentos para engenheiros locais, enfatizando segurança e eficiência. Durante uma inspeção em campo perto de Braga, um acidente menor com equipamento danificado testou a preparação da equipe, coordenei o reparo imediato, evitando atrasos e recebendo reconhecimento da diretoria.
Sofia, enquanto isso, colaborou com uma galeria em Porto para expor nossa série de fotos sobre resiliência urbana, atraindo compradores e mídia local. Vendemos várias peças, usando os ganhos para reformar o quarto do bebê, priorizando itens funcionais como berço e monitor. Uma complicação veio quando Miguel, ex de Ana, contatou-me anonimamente por e-mail, revelando que ela tentará processá-lo novamente por custos de defesa no escândalo original. Ele pedia depoimento em seu favor, e eu forneci uma declaração neutra confirmando apenas os fatos do divórcio, sem viés. Isso acelerou o caso dele, resultando em indenização que a deixou ainda mais instável financeiramente. Sofia e eu discutimos o incidente durante uma caminhada pelo Rio, reforçando nossa política de não envolvermos-nos em dramas passados, e doamos parte dos lucros da exposição para a mesma ONG onde Ana trabalhava, anonimamente, como ato de neutralidade. A gravidez de Sofia progrediu sem incidentes, com consultas regulares em uma clínica em Porto. Planejamos o parto em um hospital público eficiente, e eu reduzi viagens para apoiar as consultas e preparativos. Uma viagem curta a Madrid para finalizar o contrato espanhol tornou-se memorável. Sofia me acompanhou, e fotografamos a Plaza Mayor juntos, criando memórias leves antes do nascimento. No retorno, enfrentamos uma reforma no apartamento por vazamento de água, que resolvemos rapidamente com encanadores locais, transformando o contratempo em oportunidade para reorganizar o espaço familiar. No trabalho, lancei um programa de mentoria para jovens engenheiros, compartilhando lições de superação pessoal sem detalhes íntimos, o que inspirou inscrições recordes. Sofia deu à luz a um menino saudável, e batizamos de Tomás, homenageando meu avô. As primeiras semanas foram intensas com noites de cuidados, mas nos revezamos, fortalecendo nossa parceria. Ana enviou um cartão de bebê por correio, que guardamos sem resposta, marcando o fim de qualquer influência residual dela. Com Tomás crescendo, integrei paternidade ao trabalho remoto, supervisionando equipes via vídeo enquanto embalava o bebê. Sofia retomou o blog com posts sobre maternidade e criatividade, ganhando seguidores fiéis. Uma oferta veio de uma editora para transformar nossas fotos em um livro ilustrado sobre regeneração urbana em Portugal, e assinamos o contrato, dividindo tarefas de edição. Durante uma sessão de fotos no Douro com Tomás no carrinho, capturamos imagens familiares que simbolizavam nosso novo começo. Ana enfrentou a accountability final. Demitida da ONG por conflito de interesses em um caso ambiental, ela se mudou para Lisboa em busca de terapia e reabilitação profissional. Meu advogado confirmou que ela assinará um acordo de não contato permanente, encerrando legalmente qualquer ponte. Reflito sobre como a traição inicial me levou a essa vida plena, com família e carreira em ascensão. Sofia e eu celebramos o primeiro aniversário de Tomás com um piquenique simples na Ribeira, planejando futuras aventuras que priorizam união e integridade. A responsabilidade dela pelas ações passadas a isolou. Enquanto eu construí conexões autênticas. Com Tomás completando 2 anos, Sofia e eu expandimos nossas atividades profissionais enquanto mantínhamos a família em primeiro plano. Ela lançou o livro ilustrado sobre regeneração urbana, que vendeu bem em livrarias de Porto e Lisboa, levando a convites para palestras em universidades. Eu, por minha vez, assumi a direção de um departamento na empresa, supervisionando a implementação de rede 6G em todo o norte de Portugal, o que envolveu negociações com governos locais para licenças em áreas sensíveis. Durante uma reunião em Braga, resolvi um impasse regulatório apresentando dados de impacto ambiental, garantindo aprovação rápida e financiando um programa de treinamento para comunidades rurais afetadas. Ana, agora estabilizada em Lisboa após a demissão da ONG, iniciou um blog sobre recuperação pessoal pós erros profissionais, compartilhando lições anônimas que ecoavam sua história sem mencionar nomes. Um seguidor comum nos alertou sobre o conteúdo, e Sofia sugeriu ignorarmos, mas eu li entradas que admitiam responsabilidade por traições passadas e perda de confiança. Isso confirmou sua jornada de accountability, e enviei uma mensagem única de encorajamento profissional, sem reabertura pessoal, fechando qualquer porta remanescente. Ela respondeu com gratidão breve, e paramos por aí, permitindo que cada um prosseguisse independentemente. Uma reviravolta familiar surgiu quando minha irmã anunciou gravidez, unindo-nos em Porto para preparativos compartilhados. Organizamos uma rede de apoio mútuo,
com Sofia oferecendo dicas de maternidade baseadas em nossa experiência com Tomás. Eu coordenei uma viagem familiar ao Douro, onde Tomás aprendeu sobre colheitas em uma quinta, fortalecendo laços intergeracionais. No retorno, enfrentamos uma crise no trabalho. Um ciberataque atrasou o rollout do 6G, expondo vulnerabilidades em servidores. Liderei a resposta, contratando especialistas em cibersegurança para isolar o problema e implementar protocolos atualizados, restaurando operações em dias e recebendo elogios da diretoria europeia. Sofia e eu celebramos o sucesso do livro com uma exposição em Lisboa, onde Tomás interagia com visitantes, desenhando paisagens simples. Vendemos edições limitadas, investindo em um fundo educacional para ele, priorizando estabilidade futura. Uma oportunidade veio de uma produtora interessada em adaptar o blog para uma série documental sobre criatividade em Portugal. Negociamos termos que garantiam controle criativo, filmando cenas em Porto com Tomás como inspiração sutil. Durante as gravações, resolvemos um conflito de agenda ajustando filmagens para fins de semana, mantendo o equilíbrio familiar. No âmbito profissional, lancei uma iniciativa de mentoria expandida, conectando engenheiros jovens com artistas como Sofia para projetos interdisciplinares, como redes inteligentes em galerias. Um protótipo em uma exposição em Porto integrou sensores para iluminação dinâmica, atraindo investidores e expandindo minha rede para o setor cultural. Ana contribuiu indiretamente ao ser citada em um artigo sobre reabilitação ética no direito, o que inspirou um módulo em meu programa de mentoria sobre integridade profissional, sem referência direta a ela. Tomás começou a pré-escola em Porto, e observamos seu desenvolvimento com atividades extracurriculares como aulas de fotografia básica, onde ele capturava imagens do rio com uma câmera infantil. Sofia e eu revisamos o acordo de convivência, adicionando cláusulas para educação conjunta e finanças compartilhadas, solidificando nosso compromisso sem pressa por formalidades adicionais. Uma viagem a Madrid para uma conferência de telecomunicações incluiu Sofia e Tomás, onde ele visitou parques enquanto eu apresentava papers sobre inovação sustentável, integrando família e carreira CEAMES. Uma complicação final com o passado ocorreu quando Miguel, agora em Espanha, pediu contato para um projeto conjunto em telecomunicações legais. Recusei, citando histórico conflituoso, e informei meu time para evitar colaborações. Isso protegia minha reputação, e o projeto prosseguiu com alternativas portuguesas, resultando em um acordo mais favorável. Sofia e eu discutimos o incidente durante uma corrida no Rio, reforçando limites claros para proteger nossa paz. Com o tempo, Tomás cresceu participando de eventos familiares, como o lançamento de um segundo livro de Sofia sobre famílias criativas. Eu contribuí com capítulos sobre resiliência técnica, e o livro destacou histórias anônimas de superação, incluindo lições gerais de traições passadas sem detalhes pessoais. Ana publicou um livro próprio sobre ética no direito, recebendo resenhas positivas que marcavam sua redenção pública, enfrentando consequências passadas através de trabalho honesto. Hoje, lidero expansões internacionais da empresa, viajando com Sofia para colaborações em Barcelona, enquanto Tomás avança na escola com interesses em ciência e arte. Nossa vida em Ribeira pulsa com rotinas compartilhadas, manhãs de planejamento, noites de leitura conjunta. A traição inicial de Ana me moldou para valorizar transparência, e sua jornada de responsabilidade a levou a uma existência independente, pagando dívidas emocionais e profissionais. Escolhi perdão distante, focando em crescimento, e isso construiu uma família unida onde ações definem laços, não promessas quebradas. O que você acha da minha escolha de perdoar Ana à distância, sem reconciliação, priorizando minha nova família? Isso foi moralmente correto, ou eu deveria ter cortado todo o contato permanentemente? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre dilemas éticos em histórias de traição e redenção, suas visões inspiram reflexões profundas.